É porque no vídeo anterior eu achei que eu me confundi, porque naquele dia eu fiz a aula de prática civil e direito tributário. E prática civil, na semana passada, realmente foi a última aula lá naquela turma. Hoje nós vamos falar de obrigação, né? Obrigação tributária, que é um tema assim, de suma importância para o direito tributário, ressaltando que eu vou disponibilizar uma apostila, né? Como tem sido aí em todas as nossas atividades, eu posto o vídeo e a apostila, né? A apostila com a parte teórica e o vídeo procurando explicar os principais pontos da apostila, tá bom? Então, como foi dito, né, obrigação tributária, um tema de suma importância para o direito tributário. Questão é a seguinte, né? Como que a gente vai dar início à nossa aula hoje aqui? Nós vamos buscar, inclusive na última aula eu também falei isso, né? Que muitas vezes no direito tributário a gente busca conceitos no direito civil, evidentemente, né, olhando as características de cada ramo jurídico, considerando que o direito civil é preponderantemente regido pelo direito privado e o direito tributário é regido pelo direito público, né? Então, assim, considerando as devidas diferenças, né, entre público e privado, a gente busca os conceitos, muitos conceitos do direito tributário e do direito civil, devendo, né, como foi dito, observar a aplicação no direito tributário, sobretudo, sob a perspectiva do direito público, né, observando-se as normas e os princípios do direito público, tá? Então, vamos lá. Conceito de obrigação. Primeira questão aqui, né? Como a gente vai falar sobre obrigação tributária, eu acho importante trazer à tona aqui, trazer à baila, o conceito de obrigação. Então, esse conceito, na apostila, né, a gente buscou lá o conceito do Washington de Barros Monteiro, né, que é um civilista, que tem um livro consagrado, muito vendido de direito civil, e ele conceitua a obrigação da seguinte forma, né? Obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor, e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio, tá? Então, vamos lá, a gente vai discorrer aí sobre este conceito, né? A gente vai tentar explicar ele aqui sob uma perspectiva do direito tributário, né? Então, a relação jurídico-tributária é eminentemente obrigacional, né? Ela se enquadra perfeitamente nesse conceito de obrigação que foi lido agora aqui por mim. Por quê? No polo passivo, nós temos o credor, que é um ente político, né? Porque quem pode cobrar o tributo, né, é só um ente político, que é a União, Estado, Distrito Federal ou município, ou, como a gente viu lá, em aulas anteriores também, ou outra pessoa jurídica de direito público a quem tenha sido delegada a capacidade ativa, né? Porque, como a gente viu em aulas anteriores aí, essa função de cobrar o tributo, ela pode ser delegada, ou seja, ela pode ser executada por um outro órgão público, por este ente que tem a capacidade ali original de cobrar o tributo. Então, o município pode cobrar, pode passar, né, a delegar essa capacidade de cobrar o tributo para um órgão público ali do município, né? E assim entre todos os entes. No polo passivo, nós temos um particular obrigado ao cumprimento da obrigação, né? Que são
as pessoas que pagam os tributos. Essas duas pessoas, ou seja, que se encontram no polo ativo, que se encontram no polo passivo, necessariamente presentes, tem que ter essas duas pessoas, né, presentes para que se forme o vínculo obrigacional. Constituem os elementos subjetivos, né, dizem respeito aos sujeitos da obrigação tributária. Então, em apertada síntese, a questão é essa. De um lado, nós temos o credor, que é representado por um ente público. Esse ente público pode ser a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, né? Vai depender aí de quem que é a capacidade de cobrar o tributo lá que está sendo cobrado, ou pode ser um órgão público que recebeu delegação de um destes entes para cobrar o tributo, e do outro lado nós temos o devedor, que é o cidadão ali que deve o respectivo tributo, tá? Estes são os sujeitos da relação obrigacional tributária, tá? Beleza. Primeiro ponto. Para entendermos por completo a relação, a gente deve analisar também o seu elemento objetivo, né? Nós falamos agora do elemento subjetivo. Vamos falar agora do elemento objetivo para a gente ter uma noção geral aí da obrigação. O elemento objetivo ele diz respeito ao objeto, né? O objeto do vínculo existente entre devedor e credor. Então, mais uma vez, a gente vai buscar o conceito aí do objeto da relação obrigacional no direito civil. Então vamos ver aqui como que no livro do mesmo autor, né, do Washington de Barros, vamos ver aqui como que ele coloca essa questão, né? Ele afirma que o objeto da obrigação é uma prestação econômica positiva ou negativa. Nesta linha, os civilistas classificam as obrigações como de dar, fazer ou deixar de fazer algo, sendo as duas primeiras modalidades positivas, né, dar e fazer, pois importa um dever de agir, e a última negativa, porque importa um dever de se omitir, né, a obrigação de não fazer, de deixar de fazer. Em direito tributário, né, agora, igual eu falei, isso é um conceito clássico do direito civil. Vocês já devem ter estudado isso lá na disciplina do direito civil, na teoria geral das obrigações, né? Em direito tributário, a obrigação pode assumir as três formas previstas pelos civilistas, tá? Então pode ser obrigação de dar, fazer e de não fazer. Há essas três hipóteses, né? No direito tributário também, tá? A obrigação de pagar tributo ou multa caracteriza-se como uma obrigação de dar. Por quê? Você está dando dinheiro ali para o ente público, né? As obrigações de escriturar livros fiscais e de entregar declarações tributárias são obrigações de fazer. Então, há determinada lei que, por exemplo, para determinada categoria, vamos colocar uma microempresa. A microempresa tem a obrigação de colocar ali todo o seu movimento no livro, né? Tem que fazer isso, escrever lá no livro a movimentação geral da empresa, escriturar o livro. Então, isso é uma obrigação de fazer, né? Que é do direito tributário. A lei determina que a microempresa tem que fazer aquilo. Então, assim, é como mais à frente a gente vai ver aqui, isso é uma obrigação acessória, né? A lei determina que a pessoa física que tem um rendimento mensal acima de R$5.000 tem que declarar imposto de renda, né? Então, você tem que preencher lá a declaração de imposto de renda. Quem é pessoa física que ofere uma renda mensal acima de 5 mil. É uma obrigação de fazer. Então, é disso que a gente está falando aqui, trazendo exemplos para vocês, né?
E as obrigações de não rasurar a escrituração fiscal, de não receber mercadorias sem os documentos fiscais previstos na legislação, são obrigações de deixar de fazer ou de não fazer. Então, se você tem que comprar determinada mercadoria lá para a sua empresa, e a lei fala que aquela mercadoria necessariamente ela tem que vir acompanhada de nota fiscal. Se na hora de entregar lá o fornecedor não está com a nota fiscal, você não pode receber a mercadoria sob pena de incorrer em ato ilícito, né? Então, é uma obrigação de deixar de fazer, tá? Vamos lá para o próximo tópico aqui. Agora, no direito tributário também, há uma diferença entre obrigação principal e obrigação acessória. Então, vamos ver aí a diferença entre obrigação principal e obrigação acessória. A primeira observação a ser feita é que o legislador do Código Tributário Nacional utilizou as palavras principal e acessória num sentido bem diferente daquele estudado em direito civil. Ora, como eu falei, né, eu já havia dito isso em outras aulas. A gente, no direito tributário, nós trazemos conceitos do direito civil que ora se aplicam como são aplicados lá no direito civil e ora não se aplicam como são aplicados lá no direito civil. Neste caso aqui, entre obrigação principal e acessória, há uma diferença do direito civil. Como que funciona lá no direito civil, né? No direito civil, se você compra um carro, por exemplo, né, e o carro tem um som, e você faz um contrato lá, no contrato, nas cláusulas do contrato lá, ninguém fala nada do som, né? Mas ele coloca lá uma cláusula de penalidade, por exemplo. Se o som, ele não fala nada que o som está aclopado ao carro, que está anexo ao carro, e no final, lá ele coloca uma cláusula penal falando que o carro custa 100 mil, por exemplo, e está incluído o valor aí de 2 mil do som. E que se não pagar esses 100 mil, não levaria o som. Aí vamos supor que a pessoa pega e não vê isso, né, não vê essa cláusula penal, o comprador pega e recebe lá 98 mil, que foi o acordo lá verbal que ele fez com o vendedor, desculpa. Na hora que ele recebe o valor lá de 98 mil, o vendedor, ele fala assim, olha, tem um som. Aí o cara vai falar assim, o comprador, não, mas a gente não tratou do som, o som para mim estava implícito no carro. Então, assim, não tem como anular. O vendedor, nesse caso, aí vai estar certo. Agora, no direito tributário, tanto o crédito quanto os respectivos juros e multas são considerados obrigação principal. Ou seja, se você não pagou determinado tributo ali na data correta, e em razão desse não pagamento na data correta, tiver juros e tiver uma multa para você pagar, tudo vai ser considerado a obrigação principal. Em resumo, ao afirmar que a obrigação tributária principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, o artigo 103, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ele acabou por definir que tal obrigação é sempre de dar dinheiro, jamais de fazer ou deixar de fazer algo. Então, essa obrigação principal, é isso que vocês têm que ter em mente no direito principal, no direito tributário, a obrigação principal é sempre de dar dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, as multas e juros decorrentes do não pagamento deste tributo na data aprazada é considerado também obrigação principal, tá bom? Agora vamos lá para a obrigação acessória. A obrigação acessória, gente, igual eu já até falei antes aqui, né? Ela também é prevista no artigo 103, no parágrafo 2º, e ela é de fazer ou deixar de fazer. Então aquela questão lá
do microempresa, o exemplo que eu dei, que ele tem que colocar tudo lá num livro, escriturar tudo no livro, toda a sua movimentação financeira, isso é uma obrigação acessória. Por quê? Ela, na verdade, essa obrigação acessória, para que ela serve? Ela serve para facilitar a cobrança da obrigação principal, né? Por quê? Se tiver tudo ali no livro, tudo certinho, tudo escrito nos conformes, toda a movimentação, vai ser mais fácil para o ente cobrador, né? Para o município, estado, ou Distrito Federal ou União, quando for cobrar a obrigação principal, ele aferir ali qual que é o valor devido, entendeu? Então, é nesse sentido que é a obrigação acessória, tá? Na apostila aí tem um esquema que eu tirei do livro do professor Ricardo Alexandre, tá? Aí eu usei os dois livros, eu usei do Ricardo Alexandre e do Roberto Caparrós para preparar essa aula e para preparar a apostila também. Então, no livro do Ricardo Alexandre, do professor Ricardo Alexandre, tinha um esquema lá que eu achei muito bacana e coloquei na apostila aí, tá? Aí vocês vão visualizar direitinho a diferença entre a obrigação tributária principal e acessória, tá? Agora, um outro tópico aqui, né? Vamos passar para o outro tópico. Teoria do fato gerador, tá? O que é o fato gerador do tributo, né? Isso que a gente vai ver. Então, ó, o fato gerador do tributo é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Então, o conceito é claro, né, gente? Ele traz para o mundo real, para o mundo concreto, a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Ou seja, o contribuinte vai ter uma atitude ali no mundo real, que essa atitude dele vai implicar na necessidade, né, na obrigatoriedade do pagamento do tributo, né? Então, a lei, como que isso acontece? A lei descreve as situações que, ao ocorrerem na vida real, fazem com que se fixe o momento do nascimento da obrigação tributária, né? É a possibilidade de a norma jurídica incidir, né, sair do plano ideal para alcançar o plano real sobre fatos praticados no dia a dia, né? Então, assim, na exata medida em que alguém realiza uma conduta prevista em lei como necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária, então, se a pessoa, vamos lá, um exemplo para vocês entenderem. Se a lei fala lá, a lei fala que quem ofere renda mensal acima de R$5.000 tem que pagar 10% dessa renda com imposto de renda, né? Como um tributo, né, que se chama imposto de renda. Aí, se você fichar na empresa e começar a ganhar R$5.000, a sua conduta, né, o salário seu de R$5.000 vai incidir perfeitamente no que a lei está falando. Então, consequentemente, nasce para você o dever, a obrigação de pagar 10% do seu salário a título de imposto de renda. É isso que é o fato gerador, tá bom? Aí, gente, é lógico, né? Eu estou falando aqui numa análise bem superficial, não estou aprofundando. Eu aprofundei na apostila. Na apostila aí tem umas questões, uns pontos polêmicos em relação a essa questão do fato gerador. Mas é só vocês lerem lá que vocês vão entender. O mais importante, assim, na minha concepção, é vocês entenderem o Instituto como um todo. Aí as peculiaridades vocês vão conseguir entender pela leitura da apostila, tá? Agora vamos lá, para um próximo tópico aqui, que é muito importante também no direito tributário, sobretudo no direito tributário brasileiro, né? Que chama evasão, elisão e elusão tributária. Isso aqui, em síntese, né, são formas, são meios
contribuinte utiliza para não pagar o tributo, né? A gente vai ver aqui. Mas o que é importante? Por quê? Num país como o nosso, que a contraprestação do tributo ela é muito capenga, né? A gente paga imposto e a gente não tem um retorno, isso que eu estou querendo dizer. Então, consequentemente, isso desestimula o contribuinte. É lógico, você fica revoltado de pagar imposto e ver que o seu dinheiro, aquilo que você está pagando, não está sendo útil para absolutamente nada, né? A não ser para farra de político. Então, quanto mais isso acontece, né, esse desperdício do dinheiro público, maior é a ocorrência dessas questões aqui ligadas à evasão, elisão e elusão tributária. Então vamos lá. Existem meios diversos de se fugir da tributação. Tradicionalmente, o critério mais adotado pela doutrina para classificar tais meios toma por base a licitude da conduta. Então vamos lá. Assim, quando o contribuinte usa de meios lícitos para fugir da tributação ou torná-la menos onerosa, tem-se, para a maioria da doutrina, a elisão fiscal. Então, tem jeito de utilizar meios lícitos, né, lícitos, para você fugir da tributação? Tem, claro. Você contrata lá um contador, né, uma pessoa que entenda bem do sistema e tudo, aí ele vai te orientar da melhor forma possível para o seu dinheiro render o máximo possível, né? A título de exemplo, eu tinha um cliente numa cidade que eu morei e ele trabalhava com o ramo de distribuição de bebidas, né? E ele fazia contabilidade da empresa dele lá na cidade. Aí ele viu que ele estava pagando muito imposto, ele estava achando e tal, e o empresário é muito esperto, né? Vendo que tipo assim, que estava com incidência muito grande de imposto e tal. Aí ele procurou saber lá num grupo de WhatsApp, ele me contando, né, de outras pessoas que tinham empresas no mesmo ramo dele. Aí eles recomendaram para ele uma empresa, uma contabilidade especializada nesse ramo de atividade na cidade de Teófilo Otoni, que ficava a mais ou menos 700 quilômetros da cidade dele. Mas aí ele falou assim, não, eu vou ver, aí, né, eu vou ver, vou lá, vou conversar, vou ver. Aí ele esteve lá na cidade e tudo. Resultado, ele falou que ele passou a economizar em torno de 45 mil, 50 mil por ano. Quer dizer, é muito dinheiro, né, gente? 45 mil a 50 mil por ano, se economizar de imposto, tudo isso aí de maneira lícita, né? Tipo assim, só dele mudar da contabilidade, o pessoal foi orientando ele, falou, ó, isso aqui é assim, aqui, ali é assado, e isso aqui é o que a doutrina chama de elisão fiscal, né? Agora, existem casos, né, que o contribuinte se utiliza de meios ilícitos para escapar da tributação, né? Ou seja, aí ele, o que ele faz? Usa laranja, compra sem nota, vende sem nota, essas questões, né? Ramo de mercearia tem muito isso, às vezes a pessoa compra produto roubado ou carga sinistrada, aí não tem nota e revende na mercearia, e assim, evita de passar cartão, só pega no dinheiro, então são várias questões aí, né? Por fim, existem casos em que o comportamento do contribuinte não é a rigor ilícito, mas adota um formato artificioso, atípico para o ato que está sendo praticado, tendo por consequência isenção, não incidência ou incidência menos onerosa do tributo. Alguns denominam esta última hipótese de elusão fiscal, tá? Aí está bem explicado na apostila essas questões, dê uma lida lá também, tá? Agora vamos passar aqui para dar no início dessa aula aqui eu já falei, né? Mas vamos dar uma recapitulada aqui nos elementos subjetivos da obrigação. Então, sujeito ativo da obrigação tributária
ela é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento e, como já foi comentado, essa exigência ela pode ser delegada para outro órgão público que a empresa, que este ente público venha a delegar ali, tá? Isso tudo é previsto na própria lei, tá, gente? Então, é algo completamente legal, porque a gente viu que o direito tributário, como ele é ramo do direito público, ele está extremamente adstrito à lei, né? No direito público, só pode fazer o que a lei permite. Já no direito privado, a gente pode fazer tudo que não está previsto na lei, né? No direito público, só pode fazer o que a lei permite. No direito privado, se a lei não proíbe, a gente pode fazer, né? Não tem conduta ali descrita na lei, então a gente pode fazer, tá? Essa é a diferença, né? Então, o sujeito ativo, eu já falei sobre isso, né? Só reforçando aqui, o sujeito passivo vai ser a pessoa física ou pessoa jurídica ali que tem que prestar, né? Que tem que pagar o tributo, que deve pagar aquele tributo, ou a pessoa obrigada a pagar as prestações, ou fazer alguma coisa, ou deixar de fazer, igual foi dito lá, tá? Sempre vai ser o sujeito passivo. E por fim, a última questão aqui da nossa aula, o último tópico, né? Vai ser a questão do domicílio tributário. Em se tratando de vigência espacial da legislação tributária, a regra é a territorialidade. Então, o domicílio do sujeito passivo determina qual autoridade administrativa terá atribuição para cobrar-lhe o tributo, em que ponto do território da entidade tributante tal sujeito deve ser procurado caso se faça necessário. Então, um exemplo, né? Se um contribuinte é domiciliado em Campina Grande, na Paraíba, a análise de sua declaração anual de imposto de renda cabe à delegacia da Receita Federal desse município, de Campina Grande, né? E não de João Pessoa, que é a capital lá da Paraíba, tá? Da mesma forma, caso a Receita Federal resolva notificar o contribuinte de alguma questão, a prestar esclarecimentos e tal, deve encaminhar a notificação ao domicílio por ele indicado. Isso, gente, assim, também é um beabá aí do direito público, justamente para facilitar para quem é sujeito passivo numa relação que tenha no polo ativo um ente do direito público, né? Porque a gente pressupõe que quem está no polo passivo está numa relação de desigualdade. Então, para tentar nivelar isso aí, procura no domicílio dele para facilitar para a pessoa, tá bom? Então, a gente encerra aí nossa última aula do semestre. Assim, na próxima semana vai ser nossa aula, né? Nossa avaliação, e vocês devem entregar o trabalho também. Aí, na outra semana, eu já entrego as notas, o padrão, vou disponibilizar o padrão de resposta da avaliação também. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês aí durante esse semestre. Infelizmente, em razão da pandemia, tivemos que nos afastar. Entendo que isso vai ser temporário, daqui a pouco estaremos juntos e desejo a vocês aí tudo de bom, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí, viu?